Então, dentro do nosso Photoshop, eu tenho que ir no meu editor de materiais. Eu não sou muito fã de utilizar essas opçõezinhas aqui, porque às vezes aqui são muitas opções, eu não tenho como me achar corretamente. Eu prefiro mostrar para vocês atalhos. E o que o atalho vai me falar aqui? Por exemplo, se eu clicar em M, eu vou abrir o editor de materiais. Tá, professor, mas eu quero saber onde é que tem um botão. Alguns botões não aparecem aqui, eles ficam um pouquinho mais escondidos. Aqui, ó, a gente tem o editor de materiais que é justamente aqui, ó. Só que esse botãozinho aqui, ó, o meu Max, ele tá menorzinho. Talvez o teu esteja com um globinho maior, porque no meu Max eu fui aqui, ó, em preferências, ó, e dentro de preferências eu desmarquei aqui, ó, Use Large Toolbar Buttons. Ou seja, eu desmarquei isso, então ele está usando botões menores. Digamos assim, já estou cansado de ver aqueles botõezinhos grandes, né? Já estou acostumado com software. Isso vai de cada um. Eu sempre preferi, mesmo eu não conhecendo tanto software, sempre preferi botões pequenos. Acho mais dinâmico, mais bacana de se trabalhar. Vamos colocar aqui uma textura. Para aplicar a textura eu tenho dois métodos. Eu clico e arrasto, ou eu seleciono aqui, seleciono o meu objeto e aqui, ó, Assign Material to Selection, ou seja, aplicar o material na seleção, né? Clico aqui, ele vai aplicar. Olha só, os parâmetros básicos. Eu estou no V-Ray, tá? Vou mostrar um pouquinho de Standard Materials para vocês, assim como pretendo também mostrar, se der tempo, né, um pouquinho de Mental Ray. Porque o que a gente ganha com isso? Quando eu falo de Diffuse, um mapa de Diffuse, ou uma textura de Diffuse, ou um Diffuse Material, ou um Diffuse alguma coisa, Diffuse é cor. Então, quando tu for no Mental Ray, ou no Standard, ou no V-Ray, ou em qualquer outro software, Diffuse vai ser cor. Quando eu falar Reflection, Reflection vai ser reflexão. A reflexão vai ser reflexão para qualquer outro renderizador. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Que não importa o software que eu utilize. Aprendendo um software bem, tipo de material bem aprendido, bem estudado, vocês vão chegar em outros softwares e podem utilizar tranquilamente, sem qualquer problema. Então é o seguinte, ó, Diffuse, né, é a cor, automaticamente, ó, se eu colocar mais escuro, o meu objeto, quando eu for renderizar aqui, ó, apertando esse botãozinho, Render Frame Window, ele vai renderizar o nosso... eu tô habilitado aqui, talvez o de vocês não apareça desse jeito, tá? Eu vou desabilitar algumas opções avançadas aqui que eu tenho, que eu vou em V-Ray e V-Ray Frame Buffer. Vou desabilitar isso daqui. Desabilitando isso daqui tá tranquilo. Para quem não tem o V-Ray, ou seja, quem não sabe habilitar ele, vou só dar uma dica aqui, ó. Quando eu aperto F10, que seria a mesma coisa que apertar este botãozinho aqui, ó, de Render Setup, aqui mostra o renderizador que eu tenho. O renderizador que eu tenho, eu vou mudar ele em Assign Render. Em Assign Render eu clico nos três botõezinhos e eu tenho uma lista de renderizadores. Eu estou utilizando o V-Ray, por isso que ele não aparece nessa lista. Se vocês iniciaram o Max agora, possivelmente ele esteja como Default Scanline. Pode mudar para V-Ray e dar OK, caso tenha. Se não, pode utilizar com o Default Scanline. Só que o material de vocês não vai ser o material V-Ray. Vamos puxar aqui um material Standard, por padrão. São materiais standards aqui, né? Mas o materialzinho que ele aparece aqui, ó, é esse mesmo que vocês vão ter. Aqui, ó, Diffuse, é a mesma coisa, ó. Se eu colocar a mesma cor, ó, e der OK, a gente pode aplicar no nosso objetinho aqui, dar um render. Isso é interessante, ó, pra gente entender como funciona, né? Que Diffuse, ele vai ser a cor, indifere em qual material a gente esteja. Importante a gente sempre explorar dentro do editor de materiais a partezinha de mapas, porque os mapas é que são as nossas imagens. Aqui é a mesma coisa no Standard, ó. Vai ter mapas, ó. Tem alguma coisinha diferente, mas é praticamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser agora mudar isso daqui, ó, mudar a cor e colocar uma imagem, eu clico em Known. Clicando em Known é a mesma coisa que eu clicar nesse quadradinho aqui. E eu vou mostrar para vocês. Vou agora fazer aqui, ó, no V-Ray aqui, ó. Tem o Diffuse, um quadradinho, mesma coisa, né, que o Standard. E aqui, ó, em Maps tem o Diffuse e o Known. Known significa que eu não está usando nenhum mapa, nenhuma imagem. Clico aqui, puxo um mapa Standard e um mapa baseado em pixel. Mapa baseado em pixel é um bitmap. Puxo por bitmap e agora ele vai me dar essa opçãozinha, né? Já vem instalada com o Max. Vou puxar lá na minha área de trabalho, aqui, ó, nosso murinho de tijolo. Puxo aqui, olha só, se eu der dois cliques aqui, ó, eu tenho a minha textura ali aplicada no materialzinho ali. Mudou as opções aqui, ó. Por que mudou as opções aqui? Porque eu estou agora editando as partes e as coordenadas do bitmap. Ou seja, eu posso editar aqui dentro esse materialzinho aqui. Talvez, dependendo da versão que vocês tenham instalado do Max, acontece um problema aqui, ó. Vocês não estão vendo esse editor de material. Vocês talvez estejam um pouco perdidos até. Foi bom eu ter me lembrado disso. Vocês podem ter começado com ele assim, ó. E ele é assim, a princípio eu não gosto de trabalhar, que ele é um pouco mais complexo. Ele é um pouco mais chatinho de início, é um pouco mais assustador. Então quem começou assim, ó, pode simplesmente clicar aqui, ó, em Notes e clicar em Compact, que ele volta para esse compacto.
Daí é só voltar o vídeo e fazer esses mesmos passos aqui, não tem muito problema. Eu tenho aqui a minha textura e eu não consigo ver a minha textura aqui. Por quê? Porque é um detalhe, ó, pessoal. Olha aqui, ó, essa textura que está aplicada. Como é que eu sei que é essa textura que está aplicada e não essa? Porque tem esses triângulos aqui. Esses triângulos no canto significa que essa textura está aplicada em algum material. Olha só, se eu vou passar aqui uma outra caixinha e jogo essa textura aqui, ó. E agora o triângulo está em vermelho, está em branco. Por que ele está com essa partezinha em branco? Porque o material que está selecionado é do objeto que está selecionado. Então, se eu clicar aqui, eu sei que esse objeto aqui, ele tem uma textura aplicada, porque está um triângulo nos cantos. Se eu clicar aqui, ó, esse triângulo aqui vai ficar branco, porque vai ser do objeto que está selecionado. Olha só, clico ali. Isso daqui é para nos auxiliar, porque daí eu sei que esse material não está aplicado em nenhum objeto da cena. E eu sei que esse material está aplicado no objeto que está selecionado. E esse material está aplicado em algum objeto da cena, mas não é o que eu estou selecionando. Isso daí é para auxiliar a nossa produtividade. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente, ó, subo um nível aqui e eu volto para as minhas opções do meu V-Ray Material, né? Do meu material V-Ray. Olha só o Diffuse. O Diffuse agora tem um M. Quer dizer que ele tem um mapa. Ou seja, ele tem uma textura, automaticamente ele tem uma imagem. E olha aqui, ó, no Diffuse antes tinha None, olha só o que está escrito aqui, ó. Map 1, né? Ou seja, mapa 1, Orange, Brick, Seamless. Isso é exatamente o nome da minha imagem, .jpeg. E olha só que legal. Eu jogo aqui, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Ele simplesmente apareceu a cor que estava aqui, mas não apareceu os tijolinhos. Por que não apareceu os tijolinhos? Porque para aparecer os tijolinhos aqui na Viewport, eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui, ó, Show Shaded Material in Viewport. Mostrar o material na Viewport. Clico aqui e olha só que legal. Tem o meu tijolinho ali. E quando eu for renderizar, posso clicar no botãozinho aqui ou posso apertar o F9. Tanto faz. Eu vou ter ali a minha textura de tijolinho. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu não preciso modelar tijolo por tijolo. Então, automaticamente, eu tenho uma textura, uma parede que parece um muro, mas eu não tenho nada além de uma box e uma imagem aplicada.